Sr. Presidente, Sr. Ministro, Senhoras e Senhores Secretários de Estado, como já tivemos todos a ocasião aqui de perceber, e o Sr. Ministro certamente também, o Governo vai já na execução do seu terceiro orçamento, da responsabilidade também do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, do PCP e do Partido Ecologista, os Verdes. E nesse sentido, e do PAN também, e nesse sentido já passou praticamente metade desta sessão legislativa. No entanto, o Governo continua, como também já aqui foi dito, a passar sempre as culpas e as responsabilidades para o anterior Governo na maior parte das situações onde não consegue encontrar resposta. E recentemente, o Ministro da Administração Interna, em representação do Governo, na sessão de encerramento da ANAF, foi desafiado pelo Sr. Presidente da Câmara de Viseu para apresentar uma solução relativa à requalificação do IP3 e também relativa à situação da construção da autoestrada Viseu-Coimbra. Nesta narrativa que o Governo tem de passa-culpas, apareceu agora mais um novo episódio, um novo capítulo. E o Sr. Ministro da Administração Interna acabou por dizer que a responsabilidade de não haver requalificação do IP3 nem uma construção da autoestrada se devia ao facto do anterior Governo, a quando da discussão do quadro comunitário Portugal 2020 com a Comissão Europeia, ter considerado prioridade negativa o investimento em infraestruturas rodoviárias para este quadro. Ora bem, nós sabemos todos, e o Sr. Ministro certamente sabe, e os senhores jornalistas melhor ainda, que quem considerou prioridade negativa o investimento em infraestruturas rodoviárias foi a Comissão Europeia. Isso foi público através de uma conferência de imprensa ou de um encontro entre o porta-voz para as regiões da Comissão Europeia e os jornalistas portugueses em Bruxelas. Isto foi no dia 1 de abril de 2014. Ficou claro porque o porta-voz da Comissão Europeia disse que nem mais um cêntimo de fundos comunitários para investimento em infraestruturas rodoviárias. Logo, era uma prioridade negativa para a Comissão Europeia. Mesmo assim, sabemos que o Governo procurou encontrar outras formas de satisfazer algumas das necessidades, nomeadamente de alguns autarcas, com aquele programa do Last Mile. Esta é a realidade. E eu pergunto ao Sr. Ministro, Sr. Ministro, concorda com a opinião do Sr. Ministro da Administração Interna, se esta é a posição do Governo, ou se, na verdade, pedem desculpas aos portugueses, porque esta afirmação é falta, o anterior Governo não considerou prioridade negativa, pelo contrário, foi uma imposição da Comissão Europeia, dado o desbarato que houve de investimento ou de gastos em estradas, em quadros comunitários anteriores. E depois, o Sr. Ministro disse aqui também que é preciso ter memória. Então vamos à memória, Sr. Ministro. Mas também é preciso falar a verdade e assumir as responsabilidades. O Sr. Ministro, relativamente ao IP3, ou neste caso a autoestrada Viseu-Coimbra, disse que o Governo anterior não lhe deixou rigorosamente nada no papel. Zero. No entanto, o que verifico é que tenho aqui um papel, uma resposta do Governo, neste caso do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, deduzo que é o seu, a uma pergunta dos deputados do Partido Socialista feita chegada à Assembleia no dia 22 de 2 de 2016, em que o seu Governo assume que o anterior Governo tinha deixado em curso o concurso de estudo prévio, que tinha uma solução, tinha deixado em curso, que garantisse o interesse público e o investimento privado assente exclusivamente no risco de tráfego, ou seja, não teria qualquer custo para o contribuinte. Logo, o que eu gostava de tentar perceber é qual a razão do cancelamento deste estudo prévio, e, uma vez que sabemos que não há disponibilidade orçamental, que este Governo tem sido aquele que menos investimento público tem feito nos 50 anos, que não há fundos comunitários para realizar este investimento da autoestrada Viseu-Coimbra. Como é que o Governo pretende resolver este problema? Como é que apresenta uma solução concreta? E só mais um apontamento aqui para clarificar e para sermos exatos, gosto que se diga a verdade. O Sr. Ministro falou aqui da estrada 229, dizer que os autarcas ainda não tinham feito a expropriação, e é verdade que não fizeram a expropriação, mas não o fizeram por sua responsabilidade, porque o projeto não está feito. Eu não vou expropriar nada. Sim, a responsabilidade do Governo, das infraestruturas, o projeto das estradas não está feito, o protocolo estava assinado desde 2015 e este Governo cancelou e nada fez. Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Alves, relativamente à questão do investimento rodoviário e a questão da prioridade negativa, tenho eu aqui dito, não tem sido só o Partido Socialista, tenho eu próprio aqui dito num ou outro momento, que o Sr. Ministro da Administração Interna juntou, digamos, essa referência, que é correta. Eu tenho dito, juntou-se a fome com a vontade de comer quanto ao investimento rodoviário, ou seja, ou tenho, noutros casos, tenho dito, se uns diziam mata, outros diziam esfólio, eu passo a explicar porquê. Bruxelas considerou como prioridade negativa o investimento em estradas. Não há ter sido Bruxelas que inventou a diabolização das estradas
pelas autoridades públicas portuguesas. Mas o Sr. Deputado podia dizer, bom, mas então só temos essa referência concreta de Bruxelas e os senhores imputaram ao governo português uma afirmação dessa natureza. Sr. Deputado, salvo melhor opinião, o Estado de Estado das obras públicas do governo que Vossa Excelência apoiava, do governo do PSD e do CDS, falava pelo governo, imagino eu, quando dizia, em fevereiro de 2014, dizia assim: os projetos de novas vias rodoviárias, passo a citar entre aspas, não são financiáveis, pois não têm dinheiro nem do Estado, nem dos fundos da União Europeia. O financiamento, portanto, e depois afirmava ele ao expresso, reparem, isto foi afirmado ao expresso a propósito de quê? A propósito dos conclusões do chamado Grupo de Trabalho das Infraestruturas de Elevado Valor Acrescentado. Portanto, o Sr. Secretário de Estado, na altura, imagino que falando em nome do Governo, recebeu um trabalho de um grupo técnico que tinha nomeado para o efeito, para apresentar prioridades de investimento para este ciclo de programação. E o Sr. Secretário de Estado afirmava, em declarações ao Jornal Expresso, imagino que em nome do Governo não devia estar a dizer isto só da sua cabeça, a título pessoal, até porque isto aparece como Secretário de Estado, Sérgio Monteiro, dizia, não vai haver dinheiro, nem dos fundos comunitários, nem do Estado. Ora, se não havia dinheiro nem dos fundos, se é só aqui dos fundos comunitários, podíamos dizer, está apenas a concluir que Bruxelas não quer financiar. Se aqui diz que nem do Estado vai haver dinheiro para projetos rodoviários, o que é que isto quer dizer? Era uma prioridade do Governo que Vossa Excelência apoiava o investimento em rodovia? Não era, certamente. Portanto, quando nós dizemos ao Sr. Deputado, pronto, o Sr. Deputado fará a consideração que entender. Eu estou-lhe a dar um exemplo de que o responsável máximo na altura do Governo, com tutela delegada nesta área das obras públicas, disse claramente que não ia haver dinheiro também do Estado para o investimento em infraestruturas rodoviárias. Portanto, ao Sr. Deputado, relativamente à questão da prioridade negativa do investimento em estrada, julgo que estamos conversados, é absolutamente evidente que o seu Governo dava uma prioridade negativa ao investimento rodoviário. Absolutamente. Quanto à questão do investimento concreto no IP3, já fiz hoje aqui bastas referências àquilo que nós consideramos a nossa tradução prática do investimento no atual, não é só nada manutenção, Sr. Deputado, porque acabei de falar aqui da empreitada, que foi lançada o ano passado e que tem a obrigação de conhecer, porque ela não só foi bastante divulgada, como está no Diário da República, é uma empreitada para uma intervenção concreta, em áreas concretas na zona de Penacova, onde estão até vias cortadas, partes de via cortadas, por causa de uma instabilidade de taludes. E é uma intervenção profunda e importante na zona de Penacova, que tem que ser feita para além dos investimentos que fomos realizando e que também realizaremos este ano em sinalização vertical, pavimentos, etc. Relativamente à autoestrada Viseu-Coimbra, a Via dos Duques, o que lhe quiser chamar, ao Sr. Deputado, eu próprio, várias vezes aqui já referi que o que encontrei foi o lançamento do concurso, do estudo. Não é nada verdade isso. Pode ir ouvir as audições que entender. Já aqui disse várias vezes, e até para dizer outra coisa, porque os senhores acusavam-nos de ter abandonado a autoestrada. Eu disse, olha, não só não abandonei, como demos seguimento ao concurso que tinham lançado. Não tinham feito uma palavra do estudo, porque a única coisa que tinham feito é lançar o concurso. Lançaram o concurso do estudo prévio, nós vai daí adjudicámos o estudo prévio e o mesmo esteve a ser realizado e a ser articulado com as autarquias da região. Sr. Deputado, é absolutamente verdade aquilo que estou a dizer. Absolutamente verdade aquilo que estou a dizer. Absolutamente verdade o que aqui estou a dizer. Ó Sr. Deputado, relativamente, portanto, e com isto concluo as respostas às... Isto é absolutamente verdade, absolutamente verdade. Os senhores lançaram um concurso para um estudo de traçados que foi executado por este Governo em articulação com as autarquias. Isto é factual, absolutamente factual, portanto, ninguém abandonou a mobilidade daquela região.